que me faz chorar. Agora eu sei, posso te contar. Não acredite se ouvir também que alguém te ame sem você não consegue viver. Interessante quando em Assim Falava Zaratustra, que ele vai fazer uma referência que atualmente é usada pelo Fukuyama, um pensador político da modernidade, que é a expressão o último homem. Na realidade, para Nietzsche, o último homem é justamente esse homem que está à mercê do progresso. Quando ele próprio vai dizer que não há progresso, que nem há evolução. E se você insistir que há evolução, você tem que considerar, você há de convir que a revolução é o forte eliminando o fraco, e isso não é nada bom para o ser humano. Aquela discussão que a gente havia anteriormente. Para entender o homem moderno, eu só posso entender dentro da dimensão da busca do poder. Então, até a década de 90, a lógica era eu ter uma casa, eu ter um carro, eu frequentar alguns lugares, né? A partir de 2000, quando muda a estrutura econômica do mundo e nós passamos a uma dimensão neoliberalista no Brasil, nesse momento a lógica não é mais ter um, mas ter vários. Então eu saio de uma condição que já é uma pós-condição, onde eu era cidadão, eu passo a consumidor e agora eu me torno cliente. Então eu tenho que consumir, e além de ter que consumir, eu tenho que acumular sem necessidade. Então não basta ter a LCD, o carro e a casa, eu preciso ter a lancha também, eu preciso ter o jet ski também, eu preciso enviar meus filhos para Londres ou então para Disney. Eu preciso fazer aquela viagem que o grupo faz no final do ano e assim por diante. Então o homem pós-moderno está à mercê, segundo Nietzsche, segundo a crítica de Nietzsche, à própria. Como uma obra assim aperfeiçoa, tornamo-nos nós mesmos obra-prima. Cada vez que eu via Carmen, tinha a impressão ser mais filósofo, melhor filósofo do que normalmente acredito ser, tornando-me tão indulgente, tão feliz, tão indiano, sedentário. 5 horas sentado. Primeira etapa da santidade. Esta música me parece perfeita, aproxima-se leve, sutil, com polidez. É amável, não transpira. O que é bom é leve. A leitura que eu tenho feito disso tudo, eu fico imaginando lá de onde nós viemos. Esses dias nós estávamos vivendo dentro das cavernas, né? Era a era do fazer. Nós precisávamos coletar, nós precisávamos caçar para sobreviver. Então, na idade da pedra, o diálogo, isso aqui dificilmente estaria acontecendo, porque nós resolveríamos tudo isso aqui na base da pedrada. Chamar a prova. Exatamente. Passou-se algum tempinho e nós entramos na era do ter, que é justamente as suas considerações, ou seja, tudo baseado em galgarmos o poder, acima de autoridade ou de qualquer outro conceito. O mais importante de tudo isso, de entendermos, né, de onde nós viemos, é a percepção de que nós estamos entrando numa nova realidade. E aí Nietzsche tem toda a razão de dizer que o trabalho dele é um trabalho próximo, porque hoje esse trabalho aqui pode nos ajudar a compreender essa nova realidade, que seria a gente poderia chamar de uma era do ser e do sentir, do ser e do sentir, buscando 3 coisas na minha concepção, na minha verdade. O primeiro é a questão do conhecimento e do autoconhecimento, da cooperação em detrimento da competição da época do tempo das cavernas. E o terceiro é o processo de tomar consciência. E aí a grande professora novamente pode ser chamada de solidão. Mais uma vez, mesmo estando agora conforme no niilismo, mas a gente volta que é o pressuposto do niilismo. Interessante porque o próprio niilismo seria uma fuga da solidão, como Nietzsche coloca, né?
Enquanto o homem fugir do niilismo, ele vai estar fugindo de si mesmo. Aliás, enquanto o homem fugir da solidão, ele vai estar fugindo de si mesmo. A lógica é essa. É interessante pensar isso. E ter o cuidado de não utilizar essa solidão como uma justificativa para entrar num processo de mesmice, de marasmo. O Nietzsche faz um comentário extremamente interessante, ele diz assim, ó, eu odeio as almas estreitas, sem bálsamo e sem veneno. A ideia suprema de poeta lírico me foi dada por Heinrich Heine. Ele possuía aquela malícia divina sem a qual sou incapaz de imaginar o perfeito. Estimo o valor dos homens pelo quão necessariamente concebem o Deus como inseparável do sátiro. E aí, esse pensamento já entra de novo com os poemas de Nietzsche. O remédio para o pessimismo, onde ele apresenta a ação humana como uma condição para a mudança de paradigmas. E ele fala que o homem é uma pessoa muito caprichosa, muito investida naquela realidade que nem ele auxiliou para construir, mas ele tomou como realidade e se vê imerso nela sem uma alteração, sem uma modificação. E essa é a mesmice que nós temos. Só para que de fato ele possa garantir a sua identidade de ser na relação. E aí ele até coloca dentro deste poema algo bastante interessante. Queixas-te porque não encontras nada a teu rosto? São então sempre os teus velhos caprichos. Ouço-te praguejar, gritar e escarrar. Estou esgotado, meu coração despedaça-se. Ouve, meu caro, decida-te. Costumo dizer que nós tropeçamos no dia a dia em pedras pequenas. Dificilmente vamos tropeçar num monte ou numa serra. Então essas coisas simples, as pequenas coisas, elas fazem a diferença. Nesse ambiente da educação, o quanto nós podemos fazer para os alunos aí, o aprendizado com esses mestres. Eu tive uma experiência essa semana, eu acredito que gostaria de compartilhar. Peguei o meu aparelho celular, resolvi por volta das 11 horas da noite passar uma mensagem para minha mãe. Dizendo para ela que ela tivesse lá uma boa noite, um bom sono e que eu amava ela. Sem imaginar a repercussão, a capacidade daquela pequena atitude de tornar a vida dela tão agradável quanto já é. Então que a gente possa aprender isso aqui com Nietzsche, e curtir os pequenos momentos da nossa vida, e quem sabe ainda poder contribuir para tornar a vida das pessoas mais agradáveis. E eu acredito que esse é um dos propósitos do Café Filosófico. Além de compartilhar conhecimento, mas também fazer uso desse conhecimento para que a gente possa se tornar pelo menos um pouco melhores do que nós já somos. Eu agradeço a presença de vocês e mais esse Café Filosófico. Muito obrigado.